a todos que estão nos acompanhando hoje no nosso Pode Franquear. Iniciamos mais um episódio, recebendo convidados muito especiais para falar de um assunto que eu tenho certeza que todos vocês têm muita curiosidade e gostariam muito de entender um pouco mais. Bom, eu estou na mesa aqui hoje sentado não só com 2 especialistas, estou com 3 especialistas, né, sobre esse assunto que nós vamos discutir hoje, que é marketing para franquias. Então, fique ligado no episódio de hoje, que nós vamos falar muito sobre o que faz a Odontotop e as franquias, as franqueadoras, fazerem os seus negócios alavancarem cada vez mais nesse mundo, né, nessa forma de empreender. Pessoal, queremos também lembrar de vocês para acompanhar as redes sociais do Pode Franquear, então lá no Instagram, pode acompanhar por lá, que sempre vai ter os cortes, tem o canal de cortes também no YouTube. Lembrando vocês que a gente sempre faz os episódios ao meio-dia, então quando é mesmo gravado ou ao vivo, os episódios sempre saem ao meio-dia, de 15 em 15 dias, tá? Então, se vocês estiverem gostando, vocês podem ir curtindo, podem comentar, que a gente vai lendo os comentários de vocês também durante a participação. E hoje vai ser um episódio bem legal, que nós vamos falar sobre um assunto que todos nós que estamos aqui na mesa conseguimos entender bem, falar bem sobre ele. Então vai ser um episódio bem legal e é uma coisa que a maioria das pessoas gostam, por mais que às vezes não trabalhe diretamente com marketing. Né? Tem curiosidade e todo mundo quer saber um pouco de marketing também. Marco, como eu falei, né, para mim vai ser todo podcast, todo novo episódio aqui eu saio com um aprendizado enorme, né? É uma aula mesmo, eu tenho certeza que estando sentado aqui com feras nessa área, vai ser mais um desses, né? E eu estou muito ansioso por isso. Então vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Vou começar pela Débora, então. Débora, seja bem-vinda ao Pode Franquear. Eu gostaria que você nos contasse quem é a Débora, né? Vocês que são lá do consórcio O2Go Única, né? Eu gostaria que você contasse um pouquinho do que você faz, quem é você, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Muito bem. Tudo bom, Cristiano? Tudo bom, Marco? Tiaguinho também. É um prazer estar aqui com vocês, né? Um podcast que já é um sucesso. Vamos compartilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento para ver o que mais a gente pode contribuir. Então, eu sou a Débora, né? Estou como diretora-geral do consórcio O2 e Única, que é um consórcio que se formou este ano, né? De uma junção de 2 agências de marketing, uma mais voltada para o varejo e outra mais voltada para o digital. Então, o objetivo foi unir as 2 agências para a busca de ampliar as expertises, né? Esse foi o principal objetivo e estamos conseguindo bons resultados, né? Estamos juntos, todos juntos num grupo hoje, somos mais de 50 pessoas, né? Então, um grupo grande. Justamente com o objetivo, principalmente, de gerar ainda mais valor para os clientes que fazem parte do consórcio e também para futuros clientes no mercado. Já atuo no marketing há quase 20 anos, né? Já atuei em várias áreas, vários segmentos, né? Tanto de moda, varejo de alimentos, indústria também. E a gente está aí também, né? Atuamos já em algumas franquias, né? Mas agora cada vez mais forte na franquia de odontologia, junto com a Odontotop, né? E estamos aí, eu sou formada em publicidade, né? Hoje trabalho principalmente voltado para a parte de estratégia, né? E olhar para o negócio. Muito bom. E o nosso outro convidado, né? Que está aí com o microfone na mão. Acredito, se não vai cantar, vai palestrar hoje, né? Tiaguinho, eu falei Tiaguinho que não, eu parece ia te chamar. Ser cantor, não parece? Eu ia cantor? te chamar agora, né? Mas assim, a gente, como é um momento agora, a gente tem um momento de brincadeira que nós vamos falar sério agora, Tiaguinho. Não, mas eu quis dando essa quebrada de gelo, mas para ouvir, né, um pouquinho mais quem é o Tiaguinho, então aí da Única, né? Porque o pessoal possa conhecer um pouco mais sobre você. Obrigado, Cris, Marco, pelo convite. A voz dele, primeiramente, ele é diferenciado. Tenho que agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui no Pode Franquear. É muito legal ver os bastidores aqui. Eu acho que isso tudo faz parte, né, da simbologia e do sincronismo do programa. Dizer que já acompanho, né? Hoje tive a oportunidade de acompanhar aqui um podcast antes ao vivo, muito bom também. E o Tiaguinho, ele hoje, dentro do que eu estou fazendo, né, dentro da função que eu estou atuando como diretor de atendimento lá das agências do consórcio, tanto
da Única quanto da O2, vem muito dessa veia do atendimento, né? Então, hoje, em qualquer ambiente, né, quando você vai falar sobre marketing, quando você vai falar sobre vendas, o principal disso é o atendimento, né? Então, e a pessoa tem que gostar muito de atendimento, porque o atendimento é um negócio que nunca acaba, né? Então, tu atende diariamente, tu tem que estar ali ao lado do cliente, e é uma coisa que eu sempre fiz, né? Então, algumas pessoas já me conhecem porque eu vim do rádio, então, muito antigamente, lá quando eu comecei no rádio, comecei com atendimento, com vendas, e aí eu fui para tentar uma vaga, né? E eu imaginei que eu ia já apresentar o Jornal da Manhã lá, e na verdade não, na verdade a vaga era para... A emissora tinha um jornal impresso e a vaga era para entregar jornal de porta em porta. Então eu comecei no ramo ali, nesse quesito, mas eu sempre tinha um olhar de ver como que era feito, como que o pessoal fazia o programa ao vivo, como que funcionava o atendimento, e assim passei dentro do rádio ali por todos os departamentos, e aí me identifiquei muito com essa situação, né, da comunicação e depois, obviamente, da venda. E isso foi o que construiu depois, né, toda a minha trajetória, né, a minha ida para a Concórdia, que é onde nós temos a sede lá do grupo do consórcio, e obviamente depois aí todo o meu trajeto e minha caminhada dentro do grupo. Eu acho que é legal, né? Vocês falaram que vocês vieram, a raiz de vocês, né? A essência de vocês veio do varejo, né? Eu considero o varejo algo muito parecido com o franchise em si. Muitas empresas do varejo, enfim, usam o franchise como uma forma de expandir os seus negócios, né? Mas tem uma diferença, né? Ela é uma diferença notável quando você trabalha lá, né, com uma empresa que essencialmente distribui produtos, né, num formato de unidades próprias, varejista essência mesmo lá na ponta, e quando você vai para um ramo que é franquia, franchise, né? Então eu queria ouvir de vocês, para a gente começar a entrar no marketing para franquias. Qual foi o maior desafio, né, de sair daquele mundo do varejo, onde vocês trabalhavam, né? A gente sabe que vocês tocam aí grandes players como a própria Pitol, né? Mercados, né? Grandes redes de mercados, enfim, depois vocês podem até falar o nome, não tem problema nenhum, né? Sair desse modelo e se adaptar os times lá dentro, vocês falaram que são mais de 50 pessoas, né? Para entender sobre franquia. Como é que foi essa transição, os maiores desafios disso, né? Tanto o Thiago como a Débora aí poderiam nos explicar um pouquinho para a gente começar a entrar nesse assunto. Então, Cris, na verdade, assim, o que o varejo nos traz de muito legado para trabalhar com franquia? Agilidade. A agilidade do varejo realmente é um grande diferencial, né? As coisas ocorrem muito rápido, a velocidade que precisa se ter no varejo hoje para se manter no mercado é muito grande, né? E a gente percebe que essa velocidade do varejo, que antes era uma exclusividade do varejo, está indo para todos os negócios. Até mesmo para a indústria, que sempre foi um mercado que é um pouco mais lento, hoje está necessitando ser mais rápido, né? E o maior desafio, sem dúvida, eu acredito que o que ocorre? Uma franquia, ela precisa ter muitos padrões estabelecidos, né? E padrões que são estabelecidos lá na ponta com o franqueado e que ele precisa seguir. E como alinhar a comunicação com o franqueado para fazer ele seguir os padrões de marketing que são estabelecidos. Sendo que ele tem uma certa liberdade de gerar alguns conteúdos próprios dentro da sua unidade, né? Com um padrão que é necessário, que a maioria das franquias tem, né? Como é o caso do Odontotop. Mas eu acredito que é adequar este padrão, né? E saber que você realmente tem que seguir aquilo, né? E você está falando com muitos, apesar de ter uma franquia, né? Uma franchise que é quem determina tudo, mas você está falando com muitos donos, né? Que é um pouco parecido com uma cooperativa, por exemplo. A gente atende filosofia, cooperativa. né? E isso é legal porque dentro do franchise existem duas linhas, inclusive, né? Uhum. Existe uma linha mais top-down, que você vê um franqueador onde ele impõe as regras e é aquilo. Muitas vezes, inclusive, né, falando de marketing,
o franqueado ele não tem nem o direito de ter a rede social lá na ponta, né? Onde você realmente limita muito, isso facilita muito para o time de marketing, né? E existe uma outra linha onde você dá autonomia de alguns processos, dá autonomia de algumas coisas. É claro que sempre contando com a colaboração do franqueado em seguir os padrões, mas ao mesmo tempo a gente fala de algo mais descentralizado, mais horizontal, onde você tem sim um pouco mais de dificuldade em ter o controle, né? Que é aquilo que a gente olha hoje para o franchise, que é um franchise mais moderno, né? A modernização do franchise, ela passa muito pelo pilar marketing, muito, né? Por essa mudança de concepção de que se o marketing ele tem que ser algo realmente mais vertical. Não, hoje ele é mais horizontal, ele é descentralizado. A gente vê, inclusive, né, grandes players como o próprio McDonald's, né, liberando os franqueados a abrirem as suas redes sociais, enfim, é algo que a gente vai discutir mais adiante, mas que vai muito de encontro com aquilo que tu falou, né? Do franqueado ter autonomia em algumas coisas lá na ponta, né? Diferente, por exemplo, de uma empresa lá do varejo, onde você tem um presidente, né? Uma diretoria que decide por todas as operações e vai ser assim, o dinheiro sai daqui e vai, né? Então, acredito que mais ou menos nessa linha, né, Thiago? Até complementando o que a Débora falou, eu acho que é bem importante. Eu acho que a agilidade é o pilar do varejo que era muito forte e que agora passa a ser estratégico para as franquias nessa situação do marketing é a agilidade. Acho que a agilidade nos mundos atuais acho que é um dos pontos que a gente mais tem falado, né? Então, e isso foi muito acelerado pela própria situação da pandemia, né? Então, se a gente imaginar que há, 7, 8 anos atrás, a gente não tinha nem difundido ainda o WhatsApp, né, como uma ferramenta, então quando a gente olha para isso no âmbito do marketing, a gente vê que você disparava um e-mail, por exemplo, no nosso caso de agência, né, você montava uma campanha, você mandava o material para o cliente ele ia fazer a validação daquele e-mail quando ele chegasse na leitura, porque eram vários e-mails, então de repente ele demorava 2, 3 dias, ele te retornava com aquela devolutiva do e-mail, se tinha alguma alteração demorava mais 2, 3 dias para ir e voltar. Então hoje não, hoje a própria situação das ferramentas que estão empregadas, elas atingem essa agilidade, né? Então o nosso caso que nós vemos aqui diariamente, você faz uma campanha, você envia a campanha pelo WhatsApp, o cliente já visualiza, ele já aprova, ele já dá a devolutiva e em um mesmo dia você tem um ciclo completo. Então eu vejo que essa situação da agilidade, principalmente no franchise, ele vai ser uma tendência muito forte dentro do marketing. Por quê? Porque é como o teu negócio vai escalar com velocidade, porque dentro do marketing você vai ter várias divisões, subdivisões, né? Que pode ser o marketing para vendas, ele pode ser um marketing mais estratégico, focado exclusivamente na consolidação da marca, no institucional, mas tudo isso vai depender muito da agilidade. Então eu vejo que uma dessas coisas que a Débora falou, acho que é muito importante, é a agilidade, né? Cada vez mais isso vai ser um pilar muito forte para qualquer negócio. Ainda mais quando, como o Cristiano estava falando, quando deixa mais horizontal, essa velocidade acaba sendo maior ainda. Precisa ser maior, senão o franqueado vai ter porque a demanda começa a vir um pouco direta do franqueado, né? Não vem tanto pela franqueadora. Quando a franqueadora impõe todo o marketing que tem lá, normalmente tem um prazo maior para confeccionar, desde confeccionar uma campanha, mas quando ela está mais algumas decisões que o franqueado tem liberdade de tomar, e ele, mais ou menos como, por exemplo, o franqueado vai solicitar uma arte para a agência fazer ou para a franqueadora disponibilizar, ele precisa disso com uma certa agilidade. Porque normalmente vai ser atitudes mais pontuais que ele vai tomar no marketing local lá na cidade dele e ele vai precisar daquilo em 1, 2 dias que seja pronto. Se a gente jogar isso para um trabalho burocrático normal, vai demorar 1 semana para entregar, já vai ter problema com o franqueado lá na ponta. Exatamente. Então só consegue deixar horizontal se tiver uma agilidade por parte da franqueadora, do time interno da franqueadora ou da agência, enfim, quem estiver desempenhando aquele trabalho. Se a gente acabar demorando muito, vai ter um problema com o franqueado lá na ponta. Total. E assim, o legal, de qualquer forma, sempre vai ter que existir uma parceria entre o franqueador e o franqueado para que tudo dê certo, né? Então, a premissa de tudo é essa parceria entre os dois lados para que tudo aconteça da maneira mais organizada possível e confiança principalmente, né? Gente, eu acho que
para quem está acompanhando, deve ter muita dúvida, né? Quem está assistindo, sobre como se constrói o marketing dentro de uma franqueadora. O primeiro passo é falar que não existe uma receita certa para isso, né? Então, quem busca aqui na nossa conversa uma receita para implementar na sua rede de como fazer o marketing, eu já falo que em algum momento a Odontotop também buscou isso e entendeu que a receita que der certo para Cacau Show não é a mesma que dá certo para Lugano, que é a mesma área, ou a receita que dá certo para uma franqueadora de odontologia concorrente, ou enfim, a gente não trata como concorrente, da mesmo setor que a Odontotop não é o mesmo que vai dar certo aqui dentro, né? Tudo passa por uma construção conjunta entre franqueador e franqueado, alinhado com a cultura da empresa, né, com os pilares de valores da empresa, para que você construa aquilo baseado e estruturado para você, né? Então, tudo aquilo que a gente fala agora, e a gente tem que começar lá do começo, né? Falando, o que dentro do marketing uma franqueadora faz, né? O que o franqueado faz lá na ponta, né? Tudo não é uma receita de bolo. Na verdade, a forma como nós aqui trabalhamos, como a agência entende, como o time interno que está aqui representado pelo Marco, que é o nosso diretor, mas aqui atrás dos bastidores estou vendo uma galera que está aqui, inclusive orquestrando o podcast, né? Que é responsabilidade do time interno do marketing da Odontotop. Então, assim, tudo que a gente for falar é legal para pegar alguns insights, mas não é que é uma receita pronta, né? Inclusive, a gente muda a todo momento, né? É teste, validação, teste, MVP a todo momento, né? Então, assim, primeira pergunta. Cheguei numa franqueadora. Vou franquear o meu negócio, tá? Vou franquear o meu negócio. Em termos de marketing, imaginem eu construindo uma marca agora. Pedi para vocês três aqui, explicar pro pessoal. Tem uma marca, vamos exemplificar. Tem uma marca que eu tenho já algumas unidades ali e tal, vou franquear minha marca, né? Primeiro passo em termos de marketing. Qual o caminho que deveria ou deve ser seguido para essa marca em termos de franqueadora, antes de ir lá para o franqueado, tá? Então, eu queria ouvir de vocês quais os primeiros passos a seguir. Eu acredito que o primeiro passo, Cris, é realmente ter um posicionamento claro, né? Então, o que a gente trabalha muito? Primeiro, como você falou, tem coisas que dão certo para a Odontotop hoje, mas não necessariamente vão dar para outras empresas. Comunicações que são feitas hoje para a Odontotop, possivelmente se uma outra simplesmente copiar e colar, não irão dar certo. Por quê? Porque a essência da empresa é o mais importante. Eu preciso entender qual é a essência da minha empresa, qual é a essência da empresa que eu quero fazer rodar. E quando a gente olha para a essência, a gente olha muito lá para a cultura. É por que a gente faz o que faz, né? A gente tem o que a gente faz, né? No caso da Odontotop, serviços de odontologia, né? Como eu faço? Com atendimento de excelência, com profissionais capacitados, com um ambiente, né, de excelência, um ambiente agradável, apresentável, profissional, equipamentos com tecnologia, mas o mais importante, o porquê eu faço o que eu faço, né? E isso é o que diferencia as empresas. Isso é o que faz com que a mesma comunicação daquela empresa não vai dar certo para outra. Por quê? Porque quando ela transmite a essência, ela transmite a sua verdade, que a gente fala. Ela consegue transmitir o que realmente ela é na sua, né, lá no fundo, no seu íntimo, o porquê que ela surgiu. Quando a gente descobre isso, e não é fácil, parece fácil, porque uma empresa é igual a gente, né? Como pessoas, como profissionais. A gente, para se reconhecer e entender por que a gente está aqui, por que a gente faz o que a gente faz, às vezes demora muitos anos. Mas para a gente iniciar, é muito importante entender a essência. E quando a gente não tem a essência muito clara, mas pelo menos eu preciso entender o meu posicionamento. Como eu quero me posicionar no mercado, né? Como eu quero ser percebido. E esse posicionamento não necessariamente ele será comunicado da forma que ele é escrito para o mercado lá fora. Mas por que é importante a gente ter um posicionamento claro? Porque eu coloco todo mundo da minha organização na mesma página.
E aí, às vezes, o todo mundo são 2 pessoas. 3 no início. Mas é importante esse alinhamento. Mas é aquilo que vai construir a cultura da empresa. Exatamente. E aí, junto com isso, vem toda essa questão dessa bagagem, a cultura, né, Cris? Os valores, os pilares que a gente fala que é muito importante. O que são os pilares da comunicação? É como um prédio. A gente tem o que são a base, né? São os pilares que sustentam toda a organização. Então, o que são os pilares? Por exemplo, o pilar de uma organização pode ser o conhecimento, de outra pode ser as pessoas, né? De outro pode ser a tecnologia. Então, depende de cada organização. É o que faz sentido e o que diferencia ela no mercado, né? Então, esses pilares e, claro, depois vem toda a parte de personas, tudo isso. Mas eu iniciaria, né? A gente inicia muito os trabalhos que a gente faz pelo posicionamento, principalmente, pilares. E quando a gente sente que a empresa tem uma essência muito nata, a essência faz uma grande diferença na comunicação. Complementando isso que a Débora falou, acho que um dos pontos principais é quando a gente vai falar sobre marketing de franquia, é que geralmente o processo para a franquia, quando ela vai se tornar franquia, eu acho que o ponto inicial é o seguinte, a pessoa ela identifica, né, daí falando um pouco sobre o momento que a pessoa decide que ela vai franquear. Então ela decide porque ela já tem várias unidades ou porque ela tem um negócio que é muito potencial. Né? E aí, esse negócio que é muito potencial, porque já tem algumas unidades, enfim, geralmente, não necessariamente ele tenha vindo de uma agência, né? Talvez ele nunca fez uma estratégia de marketing. Então, se a gente pegar, tem vários cases de empresas que se tornaram grandes franquias, mas que lá no início não tinha organização, não sabia a essência, não sabia a missão, não sabia a visão, não sabia o que ia fazer. Talvez nem no marketing de diferenciação. E esse é um ponto crucial. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, né, e não estou dizendo que está errado, mas geralmente quando uma empresa vai abrir as portas lá no início, né, quando ela abre as portas lá no início, a pessoa ela vai encontrar alguém que faça uma logomarca por R$50, ela vai fazer uma logomarca no Canva, né, e não necessariamente que está errado, mas é que não está tendo o olhar, não está tendo tu o olhar, lembrou, né? Não está tendo o olhar, não está tendo o olhar ali para que aquilo possa se tornar grande. Então, Sim. vem alguns pontos que são cruciais. Por quê? Não estou dizendo que tem um problema sobre isso. Não, né? com certeza. Mas justamente por quê? Porque quando... Mas algum momento esse preço vai chegar. Isso, porque o que acontece? Quando você começa a estabelecer, principalmente na situação de crescimento, se você já não pensa em uma marca que a pessoa já olha, e quando ela surgiu, a pessoa olha e fala, nossa, essa marca é uma marca grande, é uma marca forte. Se você não tem isso, o que vai acontecer? Quando você começar o teu crescimento, quando você já estiver lá com várias unidades, você precisar fazer o que a gente chama de rebranding, né? Que é precisar ir lá e mudar a marca, o teu custo é muito mais alto. E às vezes nem consegue mudar muito, né? Às vezes nem consegue mais mudar, porque... né? Então hoje, se a gente pegar várias empresas, né? E dando exemplo de franquias mesmo, se a gente pegar a própria Chili Beans, né? A Chili Beans fez um rebranding recentemente. E o maior impacto da Chili Beans foi a fachada de todos os pontos, né? De todos os PDVs. Então, tu tem que mudar a fachada no quiosque, tu tem que mudar a fachada na loja física, na loja de aeroporto, em todos os lugares tu tem que mudar, porque tu mudou a comunicação. Né? E por que eles mudaram a comunicação? Aí vem o passo, né? Então, eles entenderam, identificaram que eles precisavam estar mais próximos do consumidor, que a marca tinha que ser mais simpática, tinha que conversar mais com isso. Então, eu acho que o grande lance, assim, o pontapé inicial é o que geralmente as pessoas não fazem. Porque a maior parte dos empresários, quando eles estão começando, eles olham o marketing como um custo e não como um investimento. Então, a minha dica, o meu conselho seria invista um valor lá no início. Né? Invista um valor em um estudo, em uma pesquisa aprofundada, em um detalhamento técnico, onde você consiga construir um negócio mais sólido. Porque depois, se você precisar ajustar as peças, né, do quebra-cabeça, fica mais fácil. Então, acho que essa seria a minha dica. E uma coisa que vai ser importante lá na frente, e que normalmente a gente não observa isso lá no início, quando está criando a marca, tudo isso que vocês falaram da marca em si, branding da marca ali, logomarca, toda essa parte mais inicial, acaba sendo visualizado pelas pessoas quando elas iniciam uma nova empresa, uma nova franquia, algo assim, mas normalmente a gente acaba deixando de lado o cliente como um todo, não observa o cliente. Então, desde o início, o que eu diria é que desde o início,
quando começar qualquer tipo de operação, já busque entender o seu cliente. Normalmente, quando a gente inicia alguma coisa do zero, a gente não sabe muito bem quem vai vir comprar, quem vai gostar, para quem eu vou comunicar. E isso a gente vê que quando passa, às vezes a empresa tem 2 anos, 3 anos, já tem 10 lojas, a gente vai parar para observar ela, pede para a pessoa, mas qual que é o teu cliente? O meu cliente, eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Eu acho que é mais velho, eu acho que é mais novo, eu acho que é homem, eu acho que é mulher, porque nunca tomou aquela preocupação de realmente olhar para o cliente e já analisar aquilo quando tem 1, quando tem 2, quando tem 3 e construir a marca em cima do cliente que ele já está trazendo. Então, às vezes a gente olha tanto para a marca, para formar uma marca, e não olha para o cliente que está comprando aquela marca, para quem a gente quer comunicar. A gente acaba querendo comunicar para as pessoas que para nós às vezes nos agrada e não é necessariamente a pessoa que vai comprar daquela marca. Isso quando a resposta não é o meu cliente, é todo mundo. Eu sou daquela seguinte opinião, né, gente? Quem me conhece sabe que a empresa tem que fechar a conta no final do mês. Não tem jeito, né? Então, assim... o marketing é uma coisa muito importante. Você precisa conhecer o teu cliente, mas principalmente tu precisa mensurar se aquilo está dando resultado. E às vezes o que acontece, o que eu vejo assim, vocês são, né, uma empresa do setor, né? Muitas pessoas, né, principalmente novos negócios que querem se tornar franquia, apostando tudo no marketing. E isso é legal a gente falar aqui porque nem sempre o marketing é tudo. Na verdade, ele não é tudo, né? Existe toda uma construção por trás. E essa construção, ela exige muito mais do que o investimento numa boa agência, um investimento numa boa estratégia de captação de cliente. Exige uma base muito forte, né? Uma base, uma mensuração do resultado lá na ponta. O que seja ele uma simples planilha, né, Marco? Mas para você entender qual canal está dando resultado, para abastecer aquela agência. Eu já vi empresas que investem muitas vezes lá 3, 4 mil reais numa agência, investe 200 reais no digital ou na campanha. Entendeu? Tu entende que não é simplesmente contratar uma agência, ir lá e beleza, e fazer. Por isso que aí a gente começa a entrar no franchise, né? O franchise ele dá tão certo por alguns motivos claros, tá? E óbvios, né? A gente sabe que hoje no Brasil, após 5 anos, apenas 8% das franquias fecham. Enquanto as empresas, né, num geral, mais de 60% delas fecham após 5 anos. Porque muitas vezes o empreendedor ele sai atirando para tudo que é lado e não acerta nada. Aí vai vir aquele cara e vai falar, não, mas o empreendedor ele tem que atirar e depois ajustar a mira. Porém, quando a gente fala isso, e já escutaram o Marco falando, escutaram o Cristiano falando, né? Eles vão pegar lá o corte e vão falar, não, mas vocês falaram isso. Não, é que assim, tu tem que ter uma base para tu apoiar o teu canhão, para tu dar o tiro pelo menos minimamente assertivo, né, Thiago? Então assim... para tu saber que tem um alvo... Tem que ter dado, né? Senão tu não sabe onde é que tu tá mirando. Então, assim, beleza. Primeira coisa para as pessoas se situarem. O marketing de uma franqueadora, uma franquia, ele é diferente do varejo. Ele é diferente de uma empresa convencional. Porque ele parte do princípio que ele é estudado, estruturado, analisado, avaliado constantemente. Tá? Existe uma sigla lá, né? Que é ROI, né, Marco? Que é o retorno sobre o investimento, que ele tem que ser olhado. Quando as pessoas vêm aqui na Odontotop e pedem assim, meu Deus, vocês investem quanto em marketing? O Marco me falou agora os dados do último censo realizado dentro da Odontotop, né? Que esse último mês a gente investiu mais de 300 mil em publicidade, né? E aí tu olha para esse número, beleza, meu Deus, é muito dinheiro, mas tá dando ROI? Tá dando retorno? Tá dando, Marco? Tá dando. Então, beleza. E esse é o legal do marketing de uma franqueadora. Quando você mede, você tem resultado sobre aquilo. Eu acho que isso é o mais legal de quando a gente fala de marketing para franquias. Que parte do princípio de que nada é colocado lá em vão. Sempre são feitos
É óbvio que sempre a gente está testando, mas com a segurança de que tu tem agilidade nas mudanças. Eu acho que isso você deve ter visto, né? E deve ter sentido isso no processo aí da Odontotop, né? Eu vejo que um ponto bem legal, até um exercício para quem está em casa agora, é pensar em uma lata de refrigerante, né? Então é muito provável que todo mundo pensou agora na Coca-Cola, né? E eu não precisei falar nada, né? E aí por que a pessoa pensou na Coca-Cola, né? E às vezes a pergunta mais intrigante é: a pessoa nem toma mais refrigerante, ou a pessoa nem toma Coca-Cola. Então, mas por que ela pensou e por que ela lembrou da Coca-Cola, né? Que é um pouco do que a gente chama no marketing de recall da marca, que é o quanto a marca penetrou na cabeça da pessoa, né? E no meio que ela está inserida por vários pontos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da Coca-Cola, né? Que tem uma consolidação de marketing muito forte, eles estão ancorados em vários momentos. E a Coca-Cola, o comercial dela é um comercial lúdico, que não fala em nenhum momento compre Coca-Cola, né? Então vende a magia, vende o estar junto em família, vende várias coisas. E isso é muito forte. Então quando a gente começa a olhar para o franchise, eu vejo que um dos pontos cruciais é estabelecer isso que tu falou sobre o ROI, né? Mas a construção do ROI no papel da franquia em si, é como eu consigo elevar minha marca para que ela gere tanto valor, para que eu consiga ter franqueados querendo aderir e, ao mesmo tempo, eu tenha clientes que tenham o desejo de estar junto com aquela marca, sabe? E eu acho que esse é o grande ponto, assim, a grande sacada hoje do franchise, né? Quando a gente for olhar para o ambiente marketing, para o âmbito do marketing. Por quê? Porque eu não quero transacionar com quem eu não aspiro, com quem eu não gosto. Se eu tenho uma marca que eu olho e não quando a gente fala assim, né, meio que não dá match, por quê? Porque alguma coisa daquela marca, o que ela fez, o que ela comunicou, não bate com os meus valores, ou não bate com os meus preceitos, ou não tem aquele approach. Então, isso acontece quando? Quando tá claro para a franquia, né? Ou para o franqueador, quando ele sabe qual que é o cliente ideal dele, que ele vai querer atingir, ele consegue vender isso através do marketing. Então eu vejo que esse é um dos pontos cruciais, assim. Uma coisa importante, né, Cris, Thiago, Marquei, que eu acho que as pessoas confundem muito, às vezes, o marketing com a publicidade. Uhum. Qual que é a diferença, né? A publicidade realmente, ela é o quê? Às vezes é um anúncio, que ela não tem necessariamente o foco de vender, ela tem um foco... Mas o marketing, a gente sempre fala que o que não vende não é marketing. O marketing é feito para vender. Ele precisa vender. O marketing, na sua essência, se a gente pegar lá essência, o que Kotler fala, pegar os livros de história, né? O marketing, ele precisa vender, ele precisa trazer um resultado. E como que ele consegue isso? Isso que o Marco falou é importantíssimo. Por que no início você começar uma empresa e não ter consciência sobre quem é o teu cliente é muito normal, né? Por quê? Porque você está entendendo o mercado, está entendendo o movimento e às vezes tu começa pensando que o teu público vai ser determinado, que vai ser classe A e B, né? Ou que vai ser classe C, que vai ser classe D, que vai ter determinada idade, mas quando você percebe, não é aquele. E é muito importante você ter esse alinhamento de quem são o público, que a gente fala da persona, né, dentro do marketing, porque isso facilita quando você vai fazer investimento. Principalmente no digital, quando a gente pode o quê? Definir o público. Então, se eu tenho um público muito definido para determinado produto, esse público são mulheres acima de 45 anos. Onde eu vou focar? Em programas de televisão que estão voltados para isso, em mídia digital que está voltado para isso. Qual que é a melhor mídia? É o Facebook? É o Instagram? É o TikTok? Né? É o LinkedIn? Depende do público. Né? Então, é muito importante isso justamente para quê? Para ter uma garantia do ROI. Né? Porque se você não tem essa clareza do público que você vai atingir, com certeza o teu ROI vai ser mais alto. Né? Marco, agora vai uma pergunta para ti. Que daí depois pode ser complementada pelo restante aqui do pessoal nesse bate-papo. Nós podemos dividir aqui, então nós encontramos o nosso persona, a gente tem uma estratégia dentro da franqueadora, né? E aí nós vamos lá para o lançamento de uma unidade. Então nós podemos dividir
o marketing em lançamento da operação, da loja, enfim, da franquia. Nós podemos dividir em manutenção daquilo, né, da operação, em campanhas mensais, enfim. E também temos o direcionamento do fundo de propaganda. Aqui cabe um detalhe que, novamente eu falo, cada modelo de negócio é diferente, tá? Tem franqueadoras que a obrigação da franqueadora ela se limita a orientar o fundo de propaganda, tá? Hoje a Odontostop ela faz algumas ações a mais, estando mais próximo do franqueado, levando uma estratégia até na ponta, acompanhando ele lá na ponta, cobrando mais resultados, por entender que essa é a nossa filosofia, essa é a nossa cultura, esse é o nosso jeito de ser. Diferencial do negócio. Ponto, né? Então, a pergunta é o seguinte, Marco. Um lançamento de uma operação, tá? A gente sabe que exige muita estratégia, muito planejamento, muito valor investido. E como é que faz, como hoje, né, na Odontotop, por exemplo, é feito a estruturação de um planejamento, porque eu vejo assim, um planejamento de lançamento de unidade de operação, sem essa conexão, uma agência estratégica de fora com o marketing interno, não teria o resultado que a gente tem hoje. Ponto. Né? Nós estamos hoje gravando o podcast, que vai ir para o ar em mais alguns dias. A Odontotop está inaugurando 3 clínicas num período de 15 dias. Né? Inauguramos 2 já, uma, e vai inaugurar agora Passo Fundo, que é a próxima. Já lançou 2 dias de agendamento, vamos bater mais de 80 agendamentos. Então, assim, nós estamos aqui fazendo um podcast tranquilamente porque as nossas operações estão sendo lançadas com o maior sucesso do mundo. Né? Como fazer isso? Planejamento, estratégia, olhando para canais diferentes, quais canais são olhados e como é essa relação com o franqueado, em ele entender todo o processo, né? E entender que deve ser feito um investimento muito forte lá no lançamento e como é essa conexão entre uma agência externa que ajuda na estratégia e o time interno. É bastante coisa. Eu ia falar, dá para nós falar só de... Mas que eu acho que assim, vamos lá. Nós temos que, para contextualizar o pessoal que está assistindo, nós falamos da importância do persona, da franqueadora, enfim. Agora nós vamos lançar a unidade. Né? Como é que a gente faz esse lançamento? A gente tem que olhar para canais. A gente tem que investir uma grana. A gente tem que ter uma equipe empenhada lá na ponta. A gente tem que ter um time interno. A gente tem que ter uma agência externa. Ou não. Ou tu vem da franquia e fala pro cara, vai lá e se vira. Que é o que a grande maioria das franqueadoras fazem. Aqui a gente não faz isso. Então, por isso que eu falei. Existem receitas diferentes. Nós estamos aqui tranquilos porque a gente lança a unidade e faz o negócio acontecer. E tem que fazer. Tem um baita time por trás, né? Então, é legal, Marco, falar isso, porque é uma forma que a gente trabalha. Também não vai contar os segredos, né? Só dá uma palhinha só aí. por cima. Vai, né? Não, eu acho que o legal, assim, principalmente ter essa, como norte, essa divisão. A gente trabalha de uma forma que nós entendemos que seria a ideal para o nosso público, para as nossas franquias. Como o Cris falou, outras trabalham de formas diferentes. A gente não está aqui para dizer qual que é o certo, qual que é o errado, mas é o jeito que nós fizemos. Então, para o pessoal poder entender de uma forma mais resumida. A parte estratégica, ela parte em conjunto da franqueadora com a agência. Hoje tem algumas unidades que estão sendo lançadas pela Única em parceria, então vem uma parte da estratégia que a gente senta junto, discute, mas eu acho que o legal disso, além da toda essa parte estratégica, que é nada mais do que o que a gente deve entregar. A gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação para o franqueado poder entregar lá uma estratégia bem feita. Eu acho que um ponto muito importante é o poder de convencimento, de conseguir convencer o franqueado que ele precisa executar aquilo lá. A gente passa
uma lista de mídias para ele trabalhar, são mídias offline, a gente ainda utiliza porque a gente sabe que dá resultado, por exemplo, rádio, TV, jornal em alguns locais, outdoors, também vai toda para a parte de mídias digitais, que daí sim, hoje é o mais forte dentro do nosso negócio também, mas como o Cris falou, é um investimento alto. Então eu acho que o principal é o poder de convencimento. É a gente conseguir convencer o franqueado que ele tem que investir aquilo, que aquilo lá vai gerar resultado, porque no final o mais importante é que a conta feche, conta feche, ele vai investir 100 mil, ele vai querer ter um resultado muito superior àquele valor investido. Então eu acho que o muito importante é inicialmente esse poder de convencimento. A parte estratégica, por se tratar de uma franquia, nós optamos por desenvolver toda ela internamente. Então, desde como vai funcionar a campanha, a gente faz internamente na franqueadora, com auxílio das agências, enfim, mas parte tudo daqui, de um centro. A gente discute, é óbvio, com o franqueado, então a gente discute lá na ponta, explica para o franqueado, vamos fazer dessa forma, o que ele acha, porque às vezes o franqueado é da cidade, ele é do local, então ele mesmo pode trazer algumas ideias que podem auxiliar em todo esse processo. Mas a gente sempre parte, nós não gostamos aqui de fazer, por exemplo, a mesma campanha sempre em todo lugar, exatamente da mesma forma. É óbvio que a gente tem coisas que são as âncoras da Odontotop, então a gente tem coisas que nós nos ancoramos em toda a inauguração. Ser a maior rede de hospitais do Brasil, por exemplo, e entre outras coisas que nós fizemos em todas as inaugurações, porque a gente entende que dá certo. E não é uma coisa que a gente deve mudar o jogo toda vez que vai jogar, vamos mudar o time inteiro. Não, a gente muda algumas peças, às vezes você tem alguém que não está funcionando muito bem, tira aquele, testa outra coisa. São testes menores, mas nós trabalhamos sempre com algumas ancoragens e algumas coisas a gente faz especificamente para cada cidade, para cada local onde vai abrir. Por que a gente faz isso? Normalmente ele gera mais empatia com o pessoal da cidade. Então a gente leva os nossos pontos fortes e ainda tenta agregar com alguma coisa que seja muito específica da cidade. Então, basicamente, num funcionamento como um todo, a parte estratégica, ela fica mais baseada nisso. E daí é óbvio, nós temos várias coisas que são desenvolvidas pelo franqueado no local, coisas que são desenvolvidas pela agência, coisas que são desenvolvidas pelo marketing interno da franqueadora, cada um usando as suas melhores armas. Então, o que o franqueado a gente sabe que ele vai fazer de melhor, ele que vai fazer. O que a agência a gente sabe que vai fazer de melhor, ela vai fazer. O que a gente sabe que o pessoal interno da franqueadora vai fazer de melhor, nós focamos aqui e fizemos. Então, basicamente, como um geral, acho que é isso. E as duas coisas que para mim são os mais importantes é o poder de convencimento ao franqueado, porque não importa tu ter uma estratégia surreal que vai dar muito certo, se quando tu passar o plano de mídia para ele olhar para ti e falar, não, eu quero fazer 10% disso porque tu não me convenceu que vocês vão conseguir entregar. E é óbvio, a gente convence conversando com o franqueado, mas principalmente mostrando resultados e coisas que foram feitas lá atrás e passando essa segurança para ele. Então é o poder de convencimento e as ancoragens que a gente utiliza nas inaugurações. Débora, e nem sempre o resultado de uma mídia, por exemplo, televisiva no Paraná, né, em Joinville, vai ser igual da mídia televisiva em Umuarama, né? Ou, por exemplo, a rádio vai performar da mesma forma, ou, enfim. E como é que vocês tratam isso? Como vocês analisam isso? É só na base do teste? Ou existe uma análise prévia que é feita? Uma mensuração? Já que você falou que é da estratégia aí, né? Que você vamos saber, né? Na verdade, Cris, tudo começa pela pesquisa, né? Como o Marco falou, cada cidade tem suas peculiaridades, né? E a gente vê que isso é uma diferença. Então, o que dá muito certo, às vezes, numa cidade, uma vizinha, às vezes, não dá, né? Vou pegar um exemplo, às vezes o que dá certo em Chapecó pode não dar certo em Xanxerê, Concórdia, que são cidades próximas, né? Por quê? Porque os hábitos de mídia consegue são citar muito algum diferentes. exemplo assim concreto para a gente entender? Vou dar um exemplo. Chapecó, a televisão performa muito bem, né? Já a televisão não performa bem em Concórdia. Hoje a mídia que mais performa em Concórdia é o rádio, né? E aí eu fico imaginando assim, ó, por exemplo, né? Uhum. Vamos pegar aqui, a gente tá pertinho, a gente tem noção, enfim, dessas situações.
Mas eu imagino a Odontotop chegando lá no interior de, sei lá, Amapá. Tá? Como é que a gente vai saber que lá naquela cidade do Amapá tem uma cidade que performa assim e outra performa assim? Através da pesquisa? Através da pesquisa, Cris. Então, né, a gente falou de Joinville, por exemplo. Joinville é outro exemplo. A televisão performa muito bem lá. Jaraguá do Sul, que é uma cidade a 40 quilômetros, né, não performa bem a televisão. Né? O rádio é muito mais forte. Como é que a gente descobre isso? Né? A gente está lançando uma rede lá, primeiro através da pesquisa. Então, a gente começa com uma pesquisa de mercado para entender o consumidor, né? Entender quais são os hábitos de mídia dele, quais são as mídias que ele usa. Né? O que a gente tem já como premissa? Digital se tornou uma unanimidade. Né? Tem cidades onde o engajamento do digital é maior e menor, mas a gente percebe assim que hoje, se me pedir, qual a mídia que não pode ser deixada de fazer? Digital. Né? Quais são as mídias que podem e devem ser analisadas? TV, rádio, jornal. Em algumas cidades ainda tem uma performance isso eu pedi boa. pra ti, porque tem tanta gente que fala que jornal não... Depende da cidade, sabe? Tem cidades, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem um hábito muito grande de leitura, né? O Rio Grande do Sul como um todo é um povo que tem muito hábito de leitura. Uma coisa histórica já. Então, as maiores feiras do livro são no Rio Grande do Sul. Muitos escritores do Brasil são do Rio Grande do Sul. Então, existe um legado que vem disso, né? É muito incentivado nas escolas isso. Então, não é todas as cidades do Rio Grande do Sul que o jornal é forte, né? Então, por isso que é importante. E aí, como é que se faz essa pesquisa? Primeiro, ouvindo realmente o consumidor. E depois é entendendo e tendo um bom relacionamento com os veículos, né? Por quê? Porque hoje a gente tem, por exemplo, dentro do consórcio, um time que faz essa pesquisa e essa conversa com os... E como eles já fazem isso há muito tempo, né? Todo veículo, né? Toda empresa deseja vender o seu produto. E quando eu quero vender, claro que eu vou falar que o meu é o melhor, né? E aí a gente olha muito as pesquisas dos veículos. Então, a gente hoje tem muito recurso de pesquisa de audiência mesmo. E não é somente de audiência, é de impacto. Então, isso é bem importante. Porque, às vezes, o que eu vou olhar? Eu não posso olhar somente, vamos pegar um exemplo de televisão. Sempre vai ter uma que é mais forte, outra mais fraca. Mas o que eu preciso analisar? Quantos impactos tem por minuto? E qual o público que ela tá batendo, exatamente. Entendeu? Então, eu vou olhar lá quantos impactos. Por exemplo, vou pegar um exemplo de Joinville, né? Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina, né? Quase 500 mil de habitantes. Eu vou olhar o impacto lá e vou ver, tem 11 mil pessoas. É baixo. Agora, 11 mil pessoas para Chapecó, que tem 200, já é médio. Né? Por uma cidade como Erechim, que tem 150 mil habitantes, é um ótimo. Então, o número de impactos é muito importante. E aí, claro, junto com isso, é analisar por isso, né? Falamos de novo do público. Porque não adianta de nada eu pegar lá a rádio mais ouvida, mas ela é uma rádio jovem e o meu público não é jovem. Ou vice-versa. É uma rádio que atende pessoas, né? Ela é uma rádio voltada para um público mais velho e eu tenho um produto para um público jovem. Então, isso também é importante a gente analisar. Eu acho que só para complementar o que já foi falado aqui, se eu pudesse deixar uma dica de ouro, a dica de ouro seria faça pesquisa. Porque a pesquisa ela é um negócio tão mágico a ponto de que quando você faz a pesquisa, falando pesquisa mercadológica mesmo, é um negócio barato? Não é barato. Pesquisa bem feita não é barato, é caro. Só que o grande lance é o que a pesquisa te traz de informações. E assertividade. Porque o grande lance é que quando você pensa sobre pesquisa, você pensa, eu vou querer saber o que as pessoas estão falando sobre a minha marca. E não é só sobre a tua marca. Porque em uma pesquisa você vai saber o que a pessoa está falando sobre a tua marca, mas principalmente o que ela está falando da marca do concorrente. O que ela gosta na tua marca e o que ela gosta na marca do concorrente. Isso é bem importante, porque você consegue ver várias informações. Tu consegue saber por que o cara tem aderência, por que o cara não tem aderência, por que ele tem rejeição. As pessoas não gostam dele nisso. Então esse é um ponto que eu posso fortalecer no meu marketing, porque eu sou muito bom nisso, que as pessoas não gostam nele, no meu concorrente. E isso é bem importante, porque o hábito da pesquisa, quando a pesquisa ela tem uma estruturação bem boa, ela pode te basear para um crescimento de qualquer negócio, né? Então, inicialmente, olhando
olhando para essa situação do mundo do franchise, né? Eu vou saber como a minha marca está se portando, mas principalmente eu vou saber como que os meus concorrentes estão se portando. E quando isso vira um hábito, né? Hoje a gente tem o privilégio da Odontotop ter essa visão de olhar muito para a pesquisa. Quando isso se torna um hábito, isso já está inserido na cultura e é muito fácil para tomada de decisão. Porque você chega numa cidade, você já sabe qual que é o público que a gente atinge. Beleza, a gente já sabe qual que é o público que a gente quer comunicar. Então a gente já vai buscar estrategicamente quais são os públicos que a gente vai atingir nos canais. A chance é menor de erro, né? E complementando a pergunta, eu acho que, né, o Marco exemplificou os canais, né? A Débora falou muito sobre a pesquisa, você complementou, mas em algum momento esse lançamento ele pode dar errado, né? Ele pode dar errado. E a gente tem que estar preparado para buscar uma saída, porque não dá para entregar os pontos, né? E aí eu queria que tu me respondesse. Eu sei que tu está muito próximo, às vezes, né, das operações. Qual que é a ação, né? Ou já existe, né, na gaveta ali uma campanha, né, de retaguarda, enfim, de combate quando você vê que não está dando o ROI lá, o resultado, né? Não está tracionando, não deu certo, porque por mais que a gente busque inúmeras, né, ferramentas para ser o mais assertivo possível, canais, vários canais, né, uma pesquisa para ter assertividade e focar mais naquele canal e naquele público, entendendo persona, né, o que ele come, o que ele janta, enfim, quando tem aquele momento que talvez não vai dar certo. O que normalmente é feito, Thiago? Eu vejo que a principal frase que eu deixaria relacionado a esse tema marketing de franquias é a primeira fala que tu fez, que não existe receita pronta, sabe? Então, acho que esse é um grande lance, porque por mais que você faça pesquisa, por mais que você tenha uma assertividade o mais próximo possível do acerto, né, que você tenha movimentado para que seja mais próximo do acerto, a gente sempre tem que pensar que isso está relacionado ao estímulo-ação, né? Então, eu através do marketing, eu promovo um estímulo para que a pessoa veja, mas o que vai me dar o ROI é a ação da pessoa agendar, é a ação da pessoa ir até a clínica, é a ação da pessoa converter no meu produto. Então, e aí, quando isso dá errado, como que você tem que fazer? É identificar o mais rápido possível. E aí identificar de que forma? Peraí, por que não está performando? O que está acontecendo? Então, de repente, é startar uma pesquisa rápida, local, que seja... E assim, quando eu falo pesquisa, eu falei muito sobre metodologia e que você tem que ter uma pesquisa com metodologia. Mas nesses casos, tem que ser um negócio rápido, né? Então, às vezes, é startar o telefone, pegar o telefone, ligar aleatório para a cidade para entender o que está acontecendo. Cara, será que a minha mídia está sendo... tá tendo essa visibilidade? Será que as pessoas estão percebendo essa visibilidade da minha mídia? Será que eu estou sendo assertivo, sim ou não? E aí ver o que pode ser feito naquele momento. E não há problema nenhum você ter que recuar, parar e mudar toda a estratégia de novo. Isso é uma das premissas... Não pode ser um problema. Não pode ser um problema. Porque aí a gente volta no pilar que a gente falou anteriormente, que é a agilidade. Então tem que ser ágil ao ponto de que a gente consiga identificar o problema e dar a volta o mais rápido possível. Por quê? Porque enquanto a campanha está rodando, você tem dinheiro queimando, né? É o dinheiro que está ali indo. E se você está fazendo uma estratégia errada, tu está perdendo dinheiro. Então, hoje no digital a gente vê muito isso, né? O digital ele consegue trazer muito isso. Então, se eu comecei a colocar um dinheiro ali e não está rodando, cara, pausa o anúncio, pausa a campanha e rever público, rever criativo, porque são várias variáveis. Hoje o que a gente está falando aqui é sobre variáveis, né? Então, hoje a gente tem digital, tem rádio, são vários os canais. Agora, a variável dentro de cada canal, daí ela é um pouco mais ampla. E o legal é que é uma coisa que a gente sempre trabalha aqui internamente, que, por exemplo, a campanha ela não pode dar errado. Então, o lançamento não existe essa possibilidade. Ele vai ter que dar certo. O que a gente pode ter e o que acontece é um dia que deu errado. Então, por exemplo, a gente teve um dia que a gente não conseguiu atingir o que era para atingir. A gente teve um dia que deu tudo errado, mas a campanha lá no final ela tem que dar certo. Então, por isso que principalmente no lançamento, e isso depois, quando a gente está fazendo a manutenção perpétua das unidades, sempre fazendo essa manutenção, funciona um pouco diferente. Mas no lançamento, por exemplo, nós temos pessoas da franqueadora interna que olham diariamente o resultado. Chegou na metade do dia, já olha quanto que entrou de lead, por onde que está entrando, quantos agendamentos foram feitos, isso em conjunto com a agência também, pessoas olhando. Então, nós podemos ter um dia ruim.
Um dia que nada funcionou, não tracionamos as pessoas, mas no outro dia nós já precisamos ter mudado alguma coisa e aquilo lá precisa dar certo. Nós não podemos, por exemplo, numa campanha que nós trabalhamos num lançamento com 30 dias de um marketing muito forte, nós chegar ao final dos 30 dias, olhar para aquilo lá e dizer, não deu certo o lançamento. Isso não pode acontecer. Então, aí nós trabalhamos dessa forma, a gente trabalha dia a dia, então deu um problema no dia que não foi do jeito que a gente gosta, você reúne todo mundo, repensa, faz o que o Thiaguinho falou, você precisa ligar para alguém para entender o que está acontecendo, liga, você tem algum veículo que a gente já está sentindo que aquilo ali não está trazendo resultados, tira, troca, coloca em outro lugar, realoca aquele valor, coloca em algum local que está trazendo mais resultados. Então, chegar ao final, pelo menos dentro da Odontotop, a gente chegar ao final da campanha, olhar para a campanha e dizer deu errado, não existe. A gente tem que ter identificado isso lá no meio e ter corrigido o caminho. Isso é uma coisa bem importante, né? Que é que o Cris falou no início, que é mensurar o resultado, né? Então, e o resultado dessa mensuração ela tem que ser diária no lançamento, né? E essas coisas que ocorrem, a gente sempre fala dentro da agência e junto com vocês também, né? Que é trocar o pneu do carro andando, né? Então, não dá para parar. O carro tem que continuar andando porque a gente tem um período curto de lançamento. E cada dia perdido, né, é um número de leads perdido, é um número de potenciais agendamentos. Então, isso é bem importante. Então, todo dia ele tem que ser olhado o dado, tem que ser olhado o número. Então, isso é bem importante. Isso, claro, que depois, quando você está no dia a dia, com uma operação já andando, é mais difícil. Só que é importante a mensuração do resultado, se não diário, pelo menos a cada 2, 3 dias, semanal. Porque hoje, se a gente for ver, né, em dias úteis, a gente tem 22 dias. Se a gente bobear, tá passando tão rápido os dias, quando vê a gente perdeu 5 dias, perdeu uma semana, 7 dias. Quando a gente perde 7 dias, pensando em 22 dias úteis, a gente perdeu 1/3 do mês. Então, a gente perdeu uma possibilidade de faturar, às vezes, 33% a menos do que estava na nossa meta. E quando a gente fala em mensurar o dado, aí vai eu fazer uma comparação. Muitas vezes as empresas elas colocam lá no painel, né, um BI lindo, maravilhoso, business, né, enfim, para a gente ficar avaliando os dados, números. Teve no Schalke falta de tantos pacientes, a gente converteu tanto, tá com percentual X de conversão lá, e só olhar o dado não adianta nada, né? Tem que agir. Então, isso inclusive é uma das grandes dores de muitas empresas que tem lá o BI lá, Business Intelligence, né? Para pegar aquele dado, sentar no final do mês com a diretoria para discutir. E o BI não é para isso. O dado não é para isso. O dado é para você pegar o dado agora lá e agir. Isso que o Marco falou. Hoje pode ter sido um dia ruim. Amanhã não pode mais ser. Exato. Tá? Matou a charada falando isso. Foram muito bons. Me responderam bem a pergunta, tá? Um ponto bem legal que eu acho que é importante a gente colocar também é que tem as coisas que a gente consegue mensurar e as coisas que são imensuráveis. E aí eu vou dar um exemplo de Odontotop, né? É muito provável que quem é das regiões de atuação da Odontotop, quem está nos acompanhando e tem uma Odontotop perto, dos pontos de contato de mídia, um dos canais de mídia da Odontotop são os outdoors de entrada ou saída da cidade, né? E esse, por exemplo, é uma mídia de impacto, porque geralmente eles são bem posicionados, eles são refletivos, então você enxerga à noite, enfim. E ele é um outdoor que reforça aquela historinha da Coca-Cola, né? Que é lembrança de marca. E eu não consigo mensurar isso. É uma situação muito difícil para mensurar. Tem como mensurar? Sim, tem como mensurar. Você faz um contador de fluxo, você coloca lá e você vai fazer uma média de impactos, né? Tem como fazer isso, tem inteligência hoje para isso e tal. Mas é muito difícil. E aí, quando a gente começa a olhar para essas estruturações de marketing, é sempre bom entender também que tem algumas coisas que elas vão ser difíceis de mensuração. O digital, ele traz essa velocidade de mensuração muito rápida, porque eu faço uma campanha, eu starto, eu coloco ali, eu consigo estabelecer um ROI. Mas o ROI macro é também importante para que a gente entenda. E aí, aonde que a gente consegue ter essa informação? Da onde que vem essa informação? É obviamente que é do ROI final, mas é também entendendo lá nas pesquisas com constância, que consiga
tá fazendo a pesquisa com uma certa frequência para entender se aquela mídia ela é percebida ou não pelo consumidor. E aí a gente tem feedbacks, né? Da Odontotop nós temos vários feedbacks, as pessoas sempre falam, olha, passei lá, vi a placa de que vocês. nos mostra que a gente tá no caminho também, né? Exato, total. Vamos lá. Mais 2 pontos que a gente tem que levantar aqui. Fechamos 1 hora de podcast já, só para avisar vocês. Tá passando bem rapidinho, né? Mas nós temos 2 horas. E olha só, vou deixar um conteúdo para quem nos acompanhou até agora. Vou deixar esse assunto para o final, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui tem curiosidade de saber, dentro de uma franqueadora, o que o franqueado pode e o que o franqueado não pode fazer lá na ponta. E esse assunto nós vamos deixar para o final. Pode ser? Combinado? Então tá bom. Então no final nós vamos falar sobre marketing local. O que o franqueado pode, o que ele não pode, o porquê ele pode e o porquê ele não pode, né? Onde entra a parte da franqueadora, esse será o assunto. Agora eu quero falar sobre fundo de propaganda. Fundo de propaganda, gente, exemplificando um pouquinho, é um valor que a franqueadora recebe, que não vai para ela, ele é direcionado para uma conta separada e a função da franqueadora, né, é fazer a gestão desse fundo. A gestão. Né? Então é ela que vai direcionar onde vai ser investido esse valor, mas esse é um valor que vem das unidades e ele precisa ser investido na rede. E eu queria pedir, né, para você, posso começar com o Marco de novo, já que, né, todos aqui sabem um pouquinho sobre fundo de propaganda. Como é que tem sido feito, Marco, essa gestão e como você enxerga essa gestão do fundo de propaganda dentro da rede, né? Eu sei que a Odontotop ainda está no começo dessa estruturação, vem muitas coisas por aí, né? Do envolvimento dos franqueados nas decisões, enfim. Mas eu queria que tu falasse um pouco do que tu entende sobre isso, até para o pessoal entender que são 2 coisas totalmente distintas. Fundo de propaganda e investimento local, né? Para deixar bem claro isso para quem é franqueador, para quem vai franquear, para quem é franqueado, para quem não entende nada de franquia, entender que são 2 coisas distintas. Até possuem redes que até trabalham, né, só com o fundo e não fazem marketing local ou usam o dinheiro do fundo para fazer, mas é óbvio que a taxa acaba sendo mais elevada. Com a taxa que nós trabalhamos hoje, para o fundo, nós fizemos as campanhas macro da unidade, então são as campanhas maiores que rodam todo mês e algumas ações pontuais estaduais ou nacionais. Então, olhando de uma forma, de um contexto geral, o que é legal frisar, que o Cris já falou, mas relembrando, ele é um valor que ele só pode ser gasto para estratégia de marketing, para veiculação de mídia e que essa mídia atinja todos os franqueados. Então, isso tem que ficar muito claro para o franqueado. É impossível, perante a lei, e se for uma franqueadora séria, esse dinheiro entrar para a franqueadora e ele ser destinado para outra coisa que não tenha nada a ver com o marketing. Por exemplo, compramos uma geladeira para a franqueadora com o dinheiro do fundo de propaganda. Isso não existe. Até por isso que eles estão em contas separadas, então não tem esse problema. É obrigatório, por lei, usar para ações de marketing. Isso entra tanto parte estratégica, quanto a equipe do marketing que vai estar fazendo alguma coisa voltada lá para os franqueados, quanto a mídia em si. Então é óbvio, quanto maior a rede, mais caixa vai ter, mais a gente pode utilizar. E quem está dentro do marketing sabe o quão custoso é fazer uma propaganda nacional, por exemplo, em comparação com uma mídia local. Então o valor acaba sendo bem maior. Hoje nós trabalhamos muito forte a campanha local das unidades. Então, o que é a campanha local? É a campanha macro da rede que vai para todas as unidades e cada unidade replica ela lá no seu local, na sua cidade, enfim. Por que eu digo que a gente foca muito nisso? Porque as campanhas que nós fizemos dentro da Odontotop, elas são muito bem feitas. Então, por exemplo, a gente vai fazer um vídeo para a campanha. Não é feito um vídeo de qualquer forma. São pego empresas especializadas para fazer aquilo, é feito um vídeo de alta qualidade, que a unidade, lá, o hospital sozinho, ele não conseguiria bancar aquilo para fazer a sua campanha do mês. Então a gente usa o fundo de propaganda para isso, primeiramente. Então essa nossa visão principal é o quê? Pegar o dinheiro e realocar para a campanha, parte estratégica e execução da campanha do mês. Tirando isso, depois de feita a campanha do mês,
aí sim a gente utiliza em outras mídias, como por exemplo, tem outdoors da franqueadora espalhado pelos 3 estados onde o Odontotop está hoje. Tem algumas ações que são em pontos locais, que tem muito tráfego de pessoas. Então a gente sabe, vai impactar várias unidades, a gente pode utilizar. Pode ser feito ações como, por exemplo, agora há poucos dias nós fizemos uma participação em um jogo de futsal lá da seleção brasileira. É uma mídia nacional, passou na Band e na TV aberta. Então pega o país todo, é feito pelo fundo da franqueadora. Toda ação que envolve vários franqueados, ou todos eles, a gente pode fazer pelo fundo. Por que eu digo vários franqueados? Porque não necessariamente que precisa englobar todos eles, desde que o fundo esteja bem distribuído. Eu não posso sempre fazer mídia, por exemplo, no estado de Santa Catarina e nunca englobar o Paraná e o Rio Grande do Sul. Mas, porventura, eu posso, às vezes, fazer uma mídia localizada no Paraná, por exemplo, porque eu sei que tem aqueles franqueados, eles geram tanto para o fundo, eu posso usar aquele valor do fundo deles para fazer uma mídia lá. O que eu não posso fazer é pegar o dinheiro daqueles franqueados e usar numa mídia de outro estado. Então toda essa gerência, que não é uma coisa tão simples de fazer, ele é feito pela franqueadora, com o andar e o aumento das unidades, que é um projeto nosso também lá para frente, é criar uma comissão com os franqueados, então colocar os franqueados junto para auxiliar, para dar ideias, mas a gerência em si desse fundo ele sempre fica por conta da franqueadora. Porque para a franqueadora é interessante que todas as unidades funcionem da melhor forma possível. E quando a gente coloca os franqueados, por mais bem intencionado que todos eles sejam, a tendência é que ele acabe tentando trazer um pouco mais para o local onde ele está inserido. Então, a ideia é criar a comissão, eles darem ideias, mas a gerência em si, ela sempre vai ficar pela franqueadora. Então, como um resumo mais básico assim, de como funciona, enfim, e como a gente faz a gerência, é mais ou menos isso. Eu acredito que o grande ganho, né, para quem está lá na ponta, que é o franqueado, do fundo de propaganda, eu acho que o exemplo que você deu antes, né, Cris, de que quantas franquias fecham em 5 anos? Muito é por causa disso. Né? Por que existe um fundo de propaganda? Para fortalecimento da marca. Né? Eu preciso fortalecer aquela marca. Por quê? Porque eu chegar com uma marca que já é reconhecida, forte, numa cidade, é muito mais fácil eu ter sucesso do que eu ter que começar do zero. Então, o fundo de propaganda ele vem muito disso. Né? Por isso que existe o fundo. Né? Não é porque somente a franchise quer pegar um valor a mais do franqueado. Não é por isso. Né? Ele existe justamente com esse intuito, para fortalecer a marca, que é um ganho para todos. Né? É um ganho para todas as franquias que fazem parte daquele grupo. Né? Então, acho que esse é o principal motivo e por isso que todas as franquias têm. Cada uma tem um modelo, né? Mas todas elas têm justamente com esse objetivo. Por quê? Porque para mim conseguir ter uma marca que está em franca expansão, ou mesmo que está começando pequenininha, mas que tem um objetivo de crescimento, eu preciso ter uma marca forte no mercado. E só é possível, né? Uma das formas é através do marketing. Né? Não é somente esta forma, mas uma forma muito importante é através do marketing. Então, é por isso, né, o principal motivo do fundo de marketing também. E eu vejo que, só para complementar também o que foi falado, essa administração que vai variar muito do estilo da franchise, né? De como vai gerir o fundo de propaganda, que eu acho que é bem importante, mas é o objetivo final. O objetivo final é fortalecer a marca. Porque indifere se você tem 1, 2 ou 10 concorrentes na tua praça, na tua região de atuação. O importante é quão forte a tua marca é. Então, se hoje eu sou um franqueado do Odontotop, se eu sou um franqueado da Cacau Show, do Boticário, indiferente da marca, eu quero ser um franqueado de quem? De uma marca forte que tenha representatividade naquela região de atuação, né? Então eu vejo que o fundo de propaganda, o fundo de marketing, ele vem muito para isso também, para que ele consiga dar esse suporte, para que ele consiga dar esse aporte, para que a pessoa consiga olhar e falar: essa é uma marca que eu posso confiar. Por quê? Porque eu já vi na televisão, ou porque eu vi
num outdoor ou porque eu vi em qualquer lugar. Então, eu acho que esse é um ponto crucial, assim. E aí, nada melhor do que a franchise, do que a franqueadora, para conseguir administrar, porque é ela que vai saber essa divisão, né? O Marco falou, como é que eu divido? Eu faço essa mídia, eu deixo ela mais alocada num estado, no outro, eu posso fazer regionalizada, eu consigo transformar isso, e isso é muito importante. E aí a divisão internamente de cada franquia depende muito disso. Algumas já têm conselhos de franqueados que o franqueado decide, né? E aí vai dependendo do modelo. O que ele decide? Ele decide pelo veículo, ele decide pelo tipo de material, ele decide... Então, vai tendo as variações dentro de cada franchise. Mas eu acho que o grande ponto crucial é o objetivo. O objetivo final é a lembrança da marca, o fortalecimento da marca, que vai impactar diretamente lá o franqueado lá na ponta, indiferente de qual praça ela for feita. Perfeito. O fundo ela é uma coisa que gera muita discussão dentro das franqueadoras, né? Eu tenho conversado bastante com franqueadores, né, do Brasil aí, e tem se... chegado a alguns consensos claros, né? A constituição no futuro de um núcleo de franqueados para ajudar a direcionar algumas coisas é importante, mas esses franqueados eles têm que estar alinhados com o propósito da marca, justamente por aquilo que o Marco falou. Enfim, são construções, né, que, como eu falei antes, cada franqueadora vai entender o momento certo, né, a forma como, não existe algo engessado, tem que ser assim e vai ser assim, né? Vamos pro último tópico que eu anotei aqui, então, que eu acho que é um dos tópicos mais legais aí pra gente discutir, que levanta muita discussão lá na ponta, que é o que pode, o que não pode, qual o papel, né, do marketing local, qual o investimento necessário, quando começa, quem tem que fazer, pode ou não pode ter uma agência lá do local. Pode falar, Marco. Fique à vontade. Então, para nós passar um panorama geral, a questão de investimentos. Hoje nós trabalhamos com uma porcentagem de 8% a 12% de investimento sobre lá o faturamento que a unidade quer atingir. Então, é óbvio, não se trata do quanto a unidade está vendendo no momento, enfim, dentro de um panorama. Nós olhamos, por exemplo, lá para a cidade de Joinville, como por exemplo a gente já estava conversando antes, olhamos para Joinville, nós entendemos que Joinville possa vender um valor X, dentro daquele valor que ela pode vender, a gente entende que de 8% a 12% ela deve investir em marketing, nesse marketing local. Isso exclui a parte que já entra para o fundo de propaganda. Por que de 8% a 12%? Porque as cidades não são iguais. A gente sabe que tem cidades que são muito mais difíceis a penetração e tem cidades que são mais fáceis. Então, quanto mais fácil, a gente reduz um pouco essa porcentagem. Quando é uma cidade mais complexa, a gente aumenta essa porcentagem de investimento. E esse investimento, ele normalmente não é feito em um mês, depois para no outro, depois daqui 3 meses volta de novo. É um investimento constante para a gente chegar naquele resultado lá na frente. Isso não é uma coisa que a Odontotop criou, isso já vem de mercado. Várias empresas usam mais ou menos a mesma porcentagem de investimento, sempre com olho. Eu quero chegar até lá, então para mim chegar lá eu sei que eu vou ter que investir em marketing esse valor. Nós colocamos algo que para nós a gente sempre entendeu como que funciona assim, mas tem algumas franqueadoras que não. E nós contamos também a parte de aluguel das unidades. Por quê? Porque quando nós temos a locação de um local e a Odontotop ela prioriza por locar as salas bem localizadas no centro da cidade, com fluxo de passantes, então de pedestres andando lá na calçada, não fluxo somente de carros, normalmente tem um custo mais elevado de aluguel. E quando a gente loca algum lugar, faz um aluguel de uma sala, aquele lugar, o valor do aluguel, ele é pelo número de pessoas que passam lá. Então ele não te vende nada mais do que tráfego de pessoas. É a mesma coisa que tu pegar o dinheiro, ir lá no Google e dizer para o Google, para o Facebook, eu quero que 100 mil pessoas vejam o meu criativo, aqui a minha publicação. Vai lá, coloca o dinheiro e vai gastar até chegar nos 100 mil. Então o aluguel ele funciona basicamente da mesma forma. Quanto mais tráfego a gente quiser, mais a gente vai investir.
se a gente colocar a unidade lá num bairro escondido, nós vamos pagar um aluguel bem pequenininho, mas vai ter um tráfego muito pequeno. Em consequência disso, nós vamos ter que pegar essa diferença de valor e realocar para o marketing para levar as pessoas até lá, porque elas não vão estar passando na frente olhando a fachada. Então, esse valor do aluguel entra na nossa conta e daí sim o resto é toda mídia de rádio, TV, digital, enfim, que vai comportar esses 8 a 12%. O que a unidade pode fazer lá na ponta? É óbvio que todas as franqueadoras elas trabalham com um padrão de atendimento e o padrão de processos e o padrão do marketing também. Então é claro que tem coisas da campanha em si. Quando a gente formula toda a campanha, a gente envia para o franqueado, explica para ele como vai funcionar. A ideia é que ele siga aquela campanha à risca. É obrigatório seguir à risca? Não é obrigatório. A gente não vai lá, põe uma arma na cabeça do franqueado e fala, vocês vão fazer isso aqui. Mas é o indicado. Por que é o indicado? Porque às vezes não, sempre a gente faz um estudo, a gente entende a campanha, a gente sabe que aquilo lá é o que mais vai performar. Para aquele mês, envia para o franqueado, a gente pede que ele execute todas aquelas ações. Porque às vezes o franqueado ele vai ler aquelas ações e para ele às vezes vai parecer, mas isso aqui não vai dar certo, na minha cidade não vai funcionar. Mas como a gente, e é um ponto alto da franchise, é trabalhar em comunidade. Então a gente já sabe que aquilo ali deu certo em algum lugar, em alguma unidade já foi testado aquilo, a gente sabe que funciona, por isso que ele está ali na campanha do mês e por isso que é para o franqueado executar a campanha. Então a obrigação, entre aspas, seria o franqueado executar aquela campanha do mês, executar todas as estratégias passadas pela franqueadora, aportar no marketing o valor que é orientado pela franqueadora. E o que ele pode fazer por conta? Ele pode fazer toda a parte orgânica da unidade, que a gente orienta ele a fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma postagem lá no meu Instagram, uma postagem no Facebook. É óbvio que tem alguns cuidados para serem tomados, então a franqueadora sempre fica de olho nisso, tem os consultores que vão olhando, e às vezes, mas a gente sempre preza, a gente sempre comenta isso e fala, é melhor que erre tentando fazer do que não faça nada e a gente tem que ficar chamando para tentar fazer. Então, o franqueado ele conhece já como é a marca, como se portar, o uniforme que tem que usar, tudo certinho. Ele pode fazer toda a parte orgânica da unidade, que é do franqueado. A franqueadora nunca vai conseguir ter braço para fazer isso. Então, uma postagem no Instagram, uma postagem no Facebook, um story, uma visita a um comércio local, o network lá com a comunidade. Então, participar, a gente tem isso muito forte dentro da Odontostop, que é participar das comunidades locais. Então, é ir lá na festa da comunidade, almoçar lá na comunidade, participar daquilo lá. E isso é o tipo de construção que a franqueadora não consegue fazer. A gente não consegue obrigar o franqueado a fazer e a gente não consegue fazer à distância. Então, fica exclusivamente para o franqueado executar. Então, isso que o franqueado tem de possibilidades que ele pode fazer aos montes, à vontade. Toda essa conexão, tudo que é orgânico ali na cidade. E o resto, os padrões, ele vai seguir sempre o padrão da franqueadora. E as campanhas em si, a gente sempre vai mandar para ele pedindo que ele execute ela totalmente. Já que vocês vão falar sobre isso também, como é que é, já que vocês vieram do varejo, como é que é essa relação de entender isso lá na ponta com o franqueado, a diferença, porque deve ser muito diferente, né? Sim e não, Cris. Né? Quando a gente trabalha com uma rede, querendo ou não, a gente não trabalha com franqueado, que ele acaba não sendo dono, mas a gente trabalha com o gerente. Gerente lá na ponta. Que a gente tem que sensibilizar ele também, né? Para colocar o material no PDV, claro que o que acontece? E sim, o que a gente tem feito muito hoje? Também tem essa liberdade em muitas redes, não todas, mas a gente vê esse movimento de várias redes grandes, pessoalizando e fazendo algo específico para cada cidade. E por quê, né, gente? Porque, vamos pegar o exemplo do que a gente vende. A gente vende serviço. Serviço é o quê? É algo com pessoas. Eu preciso pessoalizar o que eu faço. E nada melhor do que isso quando eu vou lá e entro na rede social de Maravilha, né, da Odontostop, e eu vejo a doutora que vai me atender. Eu vejo a pessoa que vai me recepcionar, né? Então, por isso que é importante a gente estar fazendo isso. Então, ele é, sim, né, tem suas diferenças, mas tem suas similaridades também. Mas uma coisa bem importante que se falou bastante, né, aqui, que é essa relação, né? O porquê que eu devo seguir, né? O porquê que eu devo fazer isso. E aí vem uma palavra que é muito importante, que eu acho que toda vez que a gente vai fazer um negócio com alguém,
eu acho que é fundamental a confiança. Eu preciso confiar para gerar um relacionamento e um vínculo duradouro, seja com o que for. Então, eu acredito, né, foi pedido antes, por que o franqueado ele deve seguir uma inauguração, por que ele deve seguir, pagar o fundo de propaganda, por que ele deve seguir as campanhas que vêm da franchise. Por quê? Porque, principalmente, quando ele assinou um contrato, ele passa a confiar naquilo que está sendo passado para ele. Então, isso eu acredito que é fundamental. Essa relação de confiança de ambos. Da mesma forma que quando a franchise libera para ele estar fazendo as coisas e acredita que essa pessoalização, essa presença no mercado, essa presença junto à sociedade vai fazer diferença, é porque ele confia também no franqueado que está lá na ponta. Quando ele acerta um contrato, a franchise está confiando a sua marca, né, que tem toda essa construção que a gente falou antes de marketing, de todo o know-how, para um franqueado lá na ponta. Então, acho que é uma confiança de mão dupla, mas que é essencial, né, para o marketing funcionar e para que todo esse vínculo siga, né? E só para falar um pouquinho de uma coisa também que o Marco colocou muito bem, que é o ponto, né, gente? Às vezes a gente, como franquia, não dá tanta importância no ponto. Mas o quanto uma fachada bem sinalizada e bem feita e bem construída é importante para o marketing. O quanto eu ganho, né, não é, e aí entra naquela parte imensurável, como o Thiaguinho falou. Mas o quanta confiança eu transmito para o meu cliente, né, com uma fachada bem apresentável, com um ambiente muito bom. Isso também é marketing, né? Marketing é tudo. São os detalhes, é chegar a ter, né, todo mundo com o uniforme bem organizado. Se a gente pegar o Odontotop, são os detalhes. Tudo comunica, né? A gente sempre fala, tudo comunica. Eu chegar aqui, eu ver que tem a marca bem estampada, eu chego no banheiro, tem o papel de parede organizado, eu chego aqui, tem um copo com identificação, né? Tudo comunica. E são esses cuidados, né, que a gente tem com o marketing, que a gente tem com a marca, que fazem a diferença para o cliente lá na ponta. E são imensuráveis, mas que fazem grande diferença. Eu acho que um dos pontos cruciais nesse caso, né, do que pode e o que não pode, é o início. Né? Assim, quando você começa a namorar alguém, quando você começa um relacionamento, você decide e você define alguns acordos. Né? Então, quais são... Papel das partes. Isso. Quais são os seus SLAs? Né? Quais são os acordos que você estabelece no início dessa relação? Pode ser que, ao longo do caminho, você perceba que algumas coisas precisam ser reacordadas. Né? Porque você acordou de uma forma, o mercado mudou, o cenário mudou, tu precisa mudar também. Mas o crucial é o que ficou claro para as duas partes. Né? O que é minha responsabilidade e o que é responsabilidade da franqueadora. O que é responsabilidade do franqueado, do franqueador. Acho que isso é muito importante, deixar bem claro. Né? E a gente sabe que quando você vai estabelecer circular de oferta, várias coisas, são muitos termos que estão mais atrelados à situação técnica e na maior parte das vezes jurídica. Mas é sempre aquela situação, né? Na área do marketing a gente falou que existem várias variáveis, enfim. E aí quando a gente entra no marketing de franquias, sempre vem essa situação, o que pode e o que não pode. Cara, coloca tudo no papel. Se precisar desenhar para o franqueado, desenha para o franqueado. Olha, você vai até aqui. Até aqui você pode fazer, daqui para frente você não pode fazer. E aí, quando a gente começa a olhar sobre essa situação de estruturação, a gente entender o que a marca, como que a marca fala, sobre o que ela fala, sobre o que ela não fala. Então, são alguns pontos que são bem importantes, né? Se eu já sei que a marca ela não vai se envolver com política e religião, o franqueado local ele não pode fazer nada que seja relacionado a isso. E isso tem que estar claro para ele. Porque é um dos pilares da marca, porque está lá na construção de marketing da marca, porque a marca não vai querer se envolver com isso. E quando a gente está falando sobre marketing de franquias, é muito importante a gente entender que quando o franqueado local participar de alguma coisa que possa ferir a marca, não é da praça dele, né? O problema aconteceu na cidade dele, mas quem vai ser afetada é a rede
e todas as outras franquias que estão na correlação. Então é sempre bem importante definir os SLAs, os acordos, né? Então eu sempre digo que isso é muito importante. Qual é a responsabilidade e qual é o papel de cada um nessa relação? Acho que esse é um ponto crucial, assim. Até eu iria comentar justamente sobre essa questão do papel das partes. Tudo se resume numa comunicação assertiva, transparente, né? Onde cada um sabe até onde pode ir e onde deve ir, né? Então, o franchise ele se resume nisso, né? Você ter um processo bem construído, ter um diálogo franco e transparente e aberto entre as partes, né? E uma proatividade constante dos dois lados, porque senão, se um puxa e o outro não vai, se o outro vai, sabe? Não adianta, todo mundo tem que remar junto, sempre, constantemente, para que a gente chegue no resultado com uma assertividade imensa. Bom, gente, 1h30 de bate-papo aqui, eu acho Muito que teve bom. muito conteúdo, né? Conseguimos, de alguma forma, sintetizar algumas coisas. A gente começou falando sobre persona, falamos sobre lançamento, falamos sobre fundo de marketing, falamos sobre marketing local. Enfim, acho que deu para dar um contexto geral de tudo que acontece no marketing para franquias, né? E agora eu queria deixar vocês dar o último recado aí para a galera que está nos assistindo, pro pessoal, né? Para que eles entendam aí, para que vocês deixem esse recado final para todo mundo. Muito bem. Eu acho que, como dica, eu acho que vou deixar aqui como dica de fechamento, então, do podcast. Pense que se você, ou melhor, pense que se a sua marca fosse uma pessoa, né? Como você gostaria que ela fosse percebida? Eu acho que esse é um ponto bem crucial. Então, eu acho que o inicial é entender a essência da tua empresa como uma pessoa mesmo. Se ela fosse pessoalizada, como que seria a essência Muito dela? bom. Deixaria isso como o pilar principal. Depois disso, a partir disso, o que eu preciso fazer para que as pessoas que vão ser o meu público-alvo consigam entender aquilo como um objetivo, né? Que elas consigam visualizar aquilo como a minha essência, o porquê de eu existir. Segundo, faça pesquisa constantemente. Pesquisa de mercado, pesquisa de concorrente, pesquisa de cenários, avalie isso o tempo todo. E terceiro, que eu acho que assim seria crucial, não tenha medo de errar. Eu acho que esse é o grande lance. Quando você não tem medo de errar, você vai fazer, você vai quebrar a cara e você vai voltar. Né? Então, eu acho que seriam as 3 dicas. E aí, agradecer, né? Muito obrigado pela participação. Sobrou nada para vocês falarem a verdade. Ele já Acabou falou a as 3. dica, né? Era 3 ele falou já as nossas. Já foi, né? Pode continuar aqui. Não, eu quero agradecer imensamente aí a oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que em todo momento onde você tem discussão como essa, né, vem vindo os insights, né, que são as coisas que você pode usar. Então, eu tenho certeza absoluta que eu saí daqui um profissional melhor porque consegui aprender com vocês. Então, obrigado aí pela oportunidade. Muito agregador. É isso aí. O Thiaguinho já falou todas as dicas, Sim, né? agora é só dizer, beleza? Faço das Beleza, palavras do isso Thiaguinho aí. as minhas e vamos segue o embora. baile. Gente, na verdade, assim, eu acho que o Thiaguinho colocou, sem dúvida, né? São dicas preciosas. E eu digo o seguinte, todo negócio, não é que somente o marketing vai fazer o seu negócio ter sucesso, né? Mas o marketing, sem dúvida, né, é um dos fatores de sucesso do negócio. Então, acho que é bem importante, indiferente, né, se você vai fazer o marketing com o time interno, se você vai fazer o marketing com uma agência, ou se você mesmo, né, vai estudar sobre o marketing e vai fazer. Mas não deixe de fazer. A receita né? é você que tem que encontrar melhor, né? Exatamente. Não deixa de fazer. E como o Thiaguinho falou, começa pequeno, começa testando, vai mudando e não perder agilidade, né, gente? Eu acho que no mundo de hoje a gente não ser ágil e agora, eu acho que a cada dia que passa a gente percebe a importância da agilidade em tudo que a gente faz. Tocou num assunto aqui que realmente, assim, ó, sabe que o que mais me incomoda, né, em termos de marketing, né, Marco sabe, o time tá aí, é a demora em algumas coisas, os processos, enfim. Então, assim, isso é fundamental. E para mim, o marketing ele tem que ser bora fazer, né? Bora fazer. Sabe, quando você cria muitos processos, tem que passar por isso, para depois isso.
cara, tu perde tempo. Tu perde muito tempo, né? Então, muito bem colocado. E tu sabe, Cris, que ontem até conversava com o time um pouquinho sobre isso, né? O nosso parâmetro de agilidade mudou, né? O que acontece? Há 5 anos atrás, a gente fazia um pedido na internet e demorava 10 dias para chegar, né? A gente... vamos pegar o exemplo da pandemia. Uma vacina foi conseguida elaborar, aprovar em 8 meses, né? Quando há 10 anos atrás demorava 10 anos, né? 10 meses, na verdade, demorava 10 anos, né? 15 anos, 20 anos. Hoje a gente manda uma mensagem para a pessoa, instantaneamente a pessoa vê e responde, né? Então o nosso parâmetro de agilidade mudou. Antes, quando a gente queria pegar um filme, a gente tinha que ir na locadora, né? E a gente tinha que sair de casa. O tempo que a gente levava hoje, que a gente permite e não é nem só permite, admite, né? Quando a gente faz um pedido de um lanche, de uma pizza, de qualquer coisa, é quanto tempo? Quando a gente chama uma empresa no WhatsApp para pedir, para comprar dela, quanto tempo a gente admite que ela demore para responder para nós? Então, o parâmetro de tempo mudou muito. Então, com certeza, o Cristiano de 5 anos atrás, o tempo que ele pediu uma coisa e ele esperava receber, não é o mesmo de hoje, né? E a tendência é por quê? Piorou. Porque isso piorou muito. Não, com certeza piorou. Já era ruim. Né? Agora é pior. Agora Exatamente, parece que porque piorou. antes talvez tu pensava em receber no outro dia. Hoje tu quer receber no mesmo dia, quiçá na mesma hora. Nós estávamos agora, Né? o último podcast que a gente gravou com o Marciano Perondi, né? Que tem a Magazine Decor. E ele falava exatamente sobre isso, que o preparo deles, né, como uma importadora, é saber que o mercado está entregando em um dia Exatamente. a cadeira. Ele já não pensa mais em entregar em um dia, ele está entregando em um dia. Está entregando no mesmo dia. Então, assim, não tem mais volta. Né? E isso não é só para cadeira, Para tudo. é para tudo. Com certeza. Exatamente. Então, Gente, muito esse obrigada, né? corte nós vamos fazer e eu vou salvar no meu celular. Porque às vezes a gente vai precisar desse corte. Eu sei, tudo volta, né, Cris? Só Eu salva sei. aí 1 minuto que eu vou precisar desse corte pra mim aí no celular. Tudo volta. Eu acho que o legal é o que a gente comentou muito, o que eu queria deixar é que a gente realmente entenda, que as pessoas entendam o seu cliente, entendam quem é o seu cliente, em quem está focado, e aí sim a gente pode usar a frase que a gente sempre usa, atira e depois vai ajustando a mira. A gente sempre brinca com isso, porque é como o Cris falou, às vezes a gente fica tanto tempo ajustando a mira que a hora que a gente vai atirar já foi o tempo. Então, uma dica para todo mundo é descubra, entenda o seu cliente e depois tu começa a atirar e ajustar. Atirar e ajustar. É óbvio, se tu não tiver em quem atirar, tu nunca vai chegar a acertar a mira no local certo. Mas se tu tiver em quem atirar, em o cliente que tu quer buscar, tu pode ir ajustando ela. Então faz algumas coisas, testa, vê se tu conseguiu impactar aquelas pessoas, se deu certo, se não deu. Vai tentando mudar até que tu consegue realmente centrar e atirar certo. E uma dica básica, né, Marco? Para que comece a entender o seu público final, o cliente, pesquisa de balcão. Bem simples. Pega agora, caderninho, não precisa nem planilha do Excel. Melhor, planilha do Excel é melhor, mas pega o caderninho, uma tabelinha lá, ó. Aqui, ó. Opa, risca, faz um risquinho aqui, bota lá. PDV, ponto comercial. Coloca lá, rádio, qual rádio? TV, Instagram, Facebook. Passa aqui, faz os riscos e aí pede lá pro teu cliente. Quando ele chegou na tua loja, pede para ele, onde você viu a nossa marca? Por que você está vindo? Não, foi o meu amigo que indicou. Faz um xizinho aqui no amigo. Não, foi a rádio. Faz um xizinho aqui na rádio. Não, eu vi lá no Facebook. Faz um xizinho aqui. No final do mês, você passa a risca, vai ver, ó, veio 10 pacientes, 10 clientes da rádio tal, veio 20 do Facebook, veio tal. Aí você começa a identificar qual que é o público, qual que é o perfil, da onde está vindo, onde você pode investir mais ou menos. É simples, é básico. O problema é que às vezes as pessoas elas fantasiam umas coisas na cabeça que assim é complexo, é difícil, mas bota a mão na massa, eu faz vou o deixar básico. fazer quando eu tiver um sistema quando que funciona tudo, que eu coloco aqui, ele já for me dá grande, lá. eu vou fazer. Aí eu vou fazer. Eu odeio essas vezes que o pessoal aqui embaixo que vem visitar a franqueadora, né? Aí eu desço aqui na clínica,
Aí nós temos um dashboard bem bonito lá na sala de gestão. Aí os caras, nossa, isso aqui Que eu preciso. Porque se eu tiver isso aqui, imagina, ó, o dado na Aí mão. eu vou Falei, vender um cara, monte. tu não precisa. O dado que a gente tem aqui, tá? Eu tenho lá, no chão. É falta de paciente, é simples. É só pegar no final do dia uma relação, faltou tantos. Canais de captação. Daí olha lá, tem 45% indicação, 25% PDV. Daí o cara, nossa, olha só que legal. Automático, sim, bonito, automático. Precisa um sistema de gestão, precisa uma estrutura que vai captar aquele dado, transformar, jogar para um dashboard. E precisa de um ser humano alimentando o sistema. Esse mesmo ser humano Que é o pode mesmo alimentar a problema. planilha. É Exato. o mesmo problema do papel. É a Então, pessoa. assim, ótimo, que bom se tu tiver um sistema perfeito. Mas comece a fazer. Comece por algo. Comece por algo. Tudo ponto. começa pelo papel Começa e por depois algo. pelo Excel É. e depois pelo sistema, né? Não adianta Uma evolução, né? Coloca Exatamente. lá, não, ó, e aí tu pode criar aqui nessa mesma planilha a idade do paciente, o sexo do paciente, entendeu? Aí, beleza, final do mês eu atendi 100 novos clientes, desses 100 novos clientes, 10 vieram pela rádio X, eram, desses 100 novos pacientes, 60 eram homens de 40, 50 anos. Aí vê, não, então o meu persona é esse aqui, porque ele é um homem de 45 anos, e o meu melhor canal de captação é a rádio tal, é a indicação, sabe? Tu começa a desenhar e é tão simples, só que parece que o simples é difícil. Mas e aí é bem importante, a gente falou sobre variáveis, né? E aí é muito provável que todo mundo que está nos assistindo agora deve ter ficado com um monte de dúvida. E como a gente está falando sobre marketing para franquias, eu quero deixar à disposição, né, o meu Instagram, que é @tiaguinhocassiano. E aí o pessoal pode me chamar lá, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, né, para fazer o meu marketing e para também tentar solucionar o problema das pessoas também nesse caso específico. Agora pode falar o teu também, que Muito eu ia falar bem. divulguem os canais de vocês, porque a gente tá aqui, eu acho que assim, ó, esse ecossistema que se forma, né, envolvendo, olha só, uma franqueadora, para ela ter sucesso, ela tem que ter alguns pilares, né? E as empresas homologadas, terceiras que estão conectadas a ela, são uma parte fundamental desse pilar, né? E esse relacionamento muito próximo que a gente tem com as empresas parceiras nossas, não só a agência de marketing, aí a gente cita todas as empresas, fornecedores, enfim, ele é fundamental e é o que tem ajudado na construção e no sucesso das operações da Odontotop, né? Então, vamos lá, fala aí tuas redes. Então, né, aproveitando, então é @Schneider, que é o mais difícil, né, @Débora. Complicou, né? Aí complicou, né? Foi igual eu falei antes, o pior é que é para Não, mas o publicar. pessoal tá vendo @ideias isso única aí. e @o2go. Exatamente. O pessoal vai só voltar o vídeo um pouquinho, ou agora vai aparecer, aí vai ser mais fácil. Aí vai ser mais fácil. Mas Ali, ó. enfim, a Aqui, minha... Schneider. Exatamente. SCHNEIDER. Isso aí. Schneider. Então, essa é a minha rede, né, particular. E temos também a @ideiasúnica e a @o2go também, né? Perfeito. São duas redes que... E o que a gente tá? A gente sempre tem, e o que nos traz prazer também, né? Eu como pessoa. Falar sobre marketing é muito bom, é muito prazeroso. Porque é a minha vida, nem sei há quanto tempo, né? E qual que é o maior prazer? É realmente quando a gente consegue auxiliar as empresas, né? Seja de qual forma for, né? A gente gosta muito e se sente muito feliz e a gente entende que o nosso propósito é esse, né? O meu propósito como pessoa é que eu consiga gerar valor para as empresas, que eu consiga de alguma forma saber que a gente conseguiu auxiliar ou melhorar a performance de alguma empresa. Então, esse que é o objetivo. Obrigada mesmo aí pelo convite. Foi muito importante para a gente, né? Eu acho que um grande parceiro nosso é o Odontotop, né? Muito importante aí para o consórcio. E estamos juntos aí para crescer muito, né? Com certeza, temos um desafio grande, né? Brasil. Acho que o Brasil é bem desafiador, mas é disso que a gente gosta, né, Marco?
Desafios aí. Pessoal, pode se inscrever ali no canal do Pode Franquear, que vocês estão acompanhando por aqui. Tem o Pode Franquear Cortes também, que daí aparece os cortezinhos. Segue a gente lá no Instagram, tanto do Pode Franquear quanto da Odontotop Franchise. Então, vai ter sempre todas as novidades aqui da Odontotop, as novidades do podcast também, tá? Então, vocês podem seguir nós lá. Sempre lembrando que a gente sempre faz nas terças-feiras ao meio-dia, uma terça-feira sim e uma terça-feira não. Então, vocês vão sempre acompanhando, podem ir acompanhando lá pelo Instagram, pelo Facebook, fica mais fácil. A gente também tem os episódios lá do Pode Franquear no Spotify também, vocês podem acompanhar por lá. Daí. Muito bom. Obrigado, gente. Uma aula de marketing aqui com vocês. Foi um prazer imenso estar ouvindo vocês todos aqui. Thiago, Débora, Marco. Tenho certeza que a gente faz jus àquilo que é o propósito do nosso canal aqui, que é o Pode Franquear, que é trazer conhecimento sobre diversas áreas, mas focado em empreendedorismo. Acho que empreender é transformar a sua empresa em uma empresa de marketing, né? Porque sem marketing não existe venda. Pelo menos é essa minha ideologia, né? Então, a gente sempre fala, né, Marco? Nossa Odontotop, ela é uma empresa de marketing, dá para se dizer assim, né? Então, a gente sente isso desde o início, quando a gente começou, onde a gente sempre olhou muito para isso de uma forma estratégica. Bom? Gente, muito obrigado de coração por estarem nos acompanhando em mais esse episódio. Como o Marco falou, segue lá o Pode Franquear, indica o Pode Franquear para amigos. Cada vez mais a gente vai trazer mais e mais conteúdos para que a gente consiga criar ecossistemas, para que a gente consiga criar pessoas mais conhecedoras do mundo das franquias e do mundo do empreendedorismo. Certo, gente? Valeu, um abraço e até o próximo.